Olá, a partir de agora você acompanha o Diálogo Brasil. Dona de uma das maiores reservas de petróleo e gás natural do planeta, a Venezuela enfrenta graves problemas políticos, sociais e econômicos. Segundo o Fundo Monetário Internacional, mais de 80% da população vive na pobreza. Na política e nas ruas, o clima é de radicalização crescente. Sobre a crise na Venezuela, eu converso com Tiago Guerre Galvão, doutor em Relações Internacionais, especialista nas relações Brasil-Venezuela e professor da Universidade de Brasília. E com Carlos Domingues Ávila, pós-doutor em Ciência Política e professor da Unieuro. Sejam bem-vindos. Obrigado. Antes de começar a nossa conversa, vamos ver uma reportagem sobre a crise na Venezuela. Com oposição e governo em pé de guerra na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro convocou uma Assembleia Constituinte para o próximo domingo, para reescrever a Constituição e reformar o Estado. Na semana passada, os oposicionistas promoveram um referendo sobre a Constituinte. A Venezuela tem cerca de 20 milhões de eleitores. Segundo os organizadores, perto de 8 milhões foram às urnas e 98% rejeitaram a proposta do presidente. Maduro contesta os dados e questiona a legalidade da consulta popular. Também ignora os pedidos para que desista da Constituinte feitos pela União Europeia e governos de países como Brasil, Alemanha, México, Canadá, Espanha, Itália e Estados Unidos. Maduro chegou à presidência como vice de Hugo Chávez, que passou 14 anos no cargo até morrer em 2013. No centro da crise está a alternância no poder. Como resultado dos confrontos, nos últimos 4 meses, quase 100 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Bom, para já começar a esquentar nosso debate, nós vamos ouvir aqui o depoimento do especialista em Venezuela e professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Igor Fuser. Ele descreve a situação da Venezuela como a de uma guerra ou de uma pré-guerra civil. A Venezuela vive hoje uma situação de pré-guerra civil. O que é uma pré-guerra civil? É uma situação em que o campo político está dividido em duas forças antagônicas e inconciliáveis. É uma situação de polarização extrema, né, que já começa a dar margem a atos de violência. As manifestações mais recentes que têm acontecido na Venezuela, da parte da oposição, elas têm uma diferença em relação a manifestações anteriores, que é um aspecto cada vez mais militarizado que essas manifestações apresentam, ou seja, o uso de armas da parte de manifestantes. Tiago, você concorda com essa expressão, estado de pré-guerra civil, ou acha um pouco exagerado? Bom, acredito que, do ponto de vista da política regional, né, o que a gente percebe hoje na Venezuela é que o país ingressou realmente num estado de grande instabilidade política. Né, essa instabilidade política, obviamente, é reflexo de um processo histórico, né, não vem dos últimos 5 anos, né? Eu acho que vem realmente de uma escolha feita dentro do estamento político venezuelano de depender essencialmente do petróleo, né? Então, eu acho que tem uma raiz histórica muito forte, ou seja, a construção histórica da economia venezuelana baseada no rentismo, ou seja, na sua dependência do petróleo, né, traz para a gente hoje, né, a situação que vive o país, né? Então, hoje o país se encontra, né, numa grave crise econômica, né, certamente muito aprofundada por algumas escolhas políticas feitas pelo governo Maduro, né, mas que dependem essencialmente de uma visão um pouco mais de longo prazo, né? Então, eu acho que a gente não pode simplesmente reduzir a imagem venezuelana de hoje ao quadro político instaurado, né, no momento atual, né, dos últimos meses, né? Então, esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, um pouco para discordar, né, do que o Igor coloca, essa ideia da polarização política, ela é bastante tradicional da política venezuelana, né? Então, a própria democracia venezuelana, né, que emerge mais ou menos em 58, né, com o chamado Pacto Punto Fijo, surge de uma polarização, né, entre 2 grandes partidos políticos que acabam comandando, né, e controlando a política do país até a emergência e o surgimento do Hugo Chávez, né?
E quando Chávez ascende ao poder na Venezuela, o que a gente vê novamente é um processo de tentativa de controle e domínio sobre essa dimensão da polarização política, né? Então, o Chávez, na verdade, instrumentalizou, né, na verdade, essa bipolaridade, né, entre o campo dos governistas e da oposição dentro da Venezuela, né? Então, eu não veria como algo realmente novo, né? Eu acho que é um processo que faz parte da história venezuelana, né? Bom, nós vamos voltar à questão histórica, mas, Carlos, você concorda com a expressão pré-guerra civil ou não? Eu tenho muito receio de que isso possa vir a acontecer num futuro relativamente breve. Porém, eu gostaria de lembrar que uma situação de guerra civil seria uma tragédia para esse país em particular e para a região em geral. Seria criar uma Síria no meio da América do Sul. Isso, obviamente, é algo muito negativo. Eu concordo com o Igor Fusser de que existe uma polarização muito forte desde mais ou menos o ano de 2000 e acho que a melhor saída seria uma negociação pacífica e política para evitar um conflito armado que pode provocar muita destruição num país tão próximo, tão importante na América do Sul. Para o nosso espectador que está escutando o seu sotaque, diga onde você nasceu e se tem cidadania brasileira ou não. Sim, bom, eu nasci na América Central, sou brasileiro naturalizado e sou especialista na América Latina. Tenho mestrado e doutorado nessa área. Nasceu na América Central, onde? Honduras, especificamente. Honduras, ok. Tiago, a gente ouve falar em rachas, tanto no setor governista quanto na oposição. O que você pode dizer para a gente tentar fazer uma noção de balanço dos poderes que estão em jogo nessa possível pré-guerra civil, se a gente concordar com a expressão? Eu acho que o jogo político venezuelano ele se tornou muito mais complexo após a morte do Chávez, sem dúvida, né? Então, Chávez tinha um domínio e um controle um pouco mais, vamos dizer, substancial sobre determinadas forças políticas, confiava bastante, principalmente nas Forças Armadas, né, ao seu lado sempre, desde o início do seu governo. E com a morte do Chávez, o que a gente vê é o Nicolás Maduro impotente, incapaz realmente de se articular com as diferentes forças políticas. Nesse momento surgem algumas figuras, né, Diosdado Cabello, por exemplo, né, uma figura importante nesse momento dentro da Venezuela. Figuras de oposição, o próprio Henrique Capriles, né, acaba ganhando notoriedade nos últimos anos. E outras figuras que vão repercutir muito mais uma insatisfação popular, né? Então, alguns que foram, inclusive, alvo aí de encarceramento, de aprisionamento por parte do governo do Maduro, né? Então, existe, na verdade, uma diversidade muito maior hoje dentro do espectro político venezuelano do que você tinha anteriormente no governo Chávez, né? E eu acho que é inevitável a gente fazer esse tipo de comparação, né? A gente precisa olhar sempre o governo do Maduro à luz do que foi, por exemplo, a experiência chavista, né? Um pouco mais exitosa, né, nas suas pretensões e nos seus objetivos. Você mencionou a questão dos chamados presos políticos, né? Carlos, a oposição diz que existem mais de 400 presos políticos e exige a libertação deles para poder fazer negociações. O governo diz que não há presos políticos, que há políticos presos por crimes, por terem incentivado a violência e tal. Como é que você vê essa questão? Olha, muitas das pessoas que foram colocadas em prisão eram opositores e alguns deles realmente foram capturados por comandar um movimento social muito forte e, em alguns casos, um pouco radicais, mas os principais líderes da Venezuela, da oposição, eles não podem simplesmente ser presos pelas suas ideias políticas. Eu acho que a recente libertação de um deles, uma pessoa muito importante, Leopoldo López, foi um passo na direção correta. Agora, aparentemente o presidente Maduro está voltando para trás no sentido de capturar pessoas que podem vir a ser representantes do Poder Judicial simplesmente por ter sido nomeados nessa circunstância. O Maduro tem que, a meu ver, evitar tanta polarização como que está acontecendo atualmente no país. De fato, acho que só para complementar um pouco o que o Carlos está colocando,
o que tem motivado muito da comunidade internacional, principalmente, em se posicionar contra o governo do Maduro são os excessos, né? De fato, o Estado venezuelano se tornou, aí concordando muito com o que o Igor Fuser coloca, um Estado mais policialesco, né, e altamente militarizado, né? Então a gente vê, na verdade, 4 grandes tendências hoje na Venezuela. Uma delas obviamente, essa militarização, né? Ou seja, o excesso de uso das forças militares, a tentativa do governo venezuelano de controlar o estamento militar. Militares e paramilitares, né? Exatamente, e transformar, na verdade, os civis em um braço militar do governo Maduro, que é isso que ele está tentando fazer, né? Tentar colocar a população venezuelana, né, à disposição para esse tipo de mobilidade e de mobilização, caso seja necessário. Eu vou ler aqui uma declaração muito contundente do analista salvadorenho, seu vizinho, né? Joaquim Villa-Lobos. Ele já foi guerrilheiro, né? Foi comandante guerrilheiro na época. Já foi comandante guerrilheiro e agora é analista de resolução dos conflitos e tal. E ele tem uma declaração muito contundente sobre os militares venezuelanos, nós estamos falando sobre eles, eu quero saber a opinião de vocês. Ele diz o seguinte: os militares venezuelanos têm mais generais que os Estados Unidos, ocupam milhares de postos de governo, armaram paramilitares, envolveram-se com o narcotráfico, intervieram e expropriaram empresas, se beneficiam da corrupção, controlam o mercado negro, reprimem, prendem, torturam, julgam e encarceram opositores. Na história das ditaduras latino-americanas, não existiu uma elite militar que tenha conseguido enriquecer-se tanto como a venezuelana. Isso é verdade? Olha, é interessante lembrar que a presença militar, do estamento militar na Venezuela atualmente, decorre de que o próprio presidente Chávez tinha uma origem militar. E durante a época em que ele governou, que foram desde 99 até a morte em 2013, ele utilizou muitos de seus antigos companheiros de armas para instalá-los em diferentes entes do governo da Venezuela. Então, o regime se militarizou, não somente no sentido da repressão em si, que as Forças Armadas passaram a predominar em muitas instâncias de governo, em temas econômicos, em temas políticos, em temas sociais e assim por diante. Então, eu acho que essa presença tão forte dos militares na Venezuela é algo que provoca muitos problemas. O que aconteceu depois da morte do Hugo Chávez? O Maduro, ele não era uma pessoa de origem militar. Maduro era uma pessoa de origem mais sindical, não? E uma situação que provoca algumas divergências, e em isso eu concordo com o professor Tiago, é essa relação entre o Maduro e o estamento militar, que nem sempre é tão construtiva como poderíamos esperar. Então, realmente, a presença de muitos militares no governo, e alguns deles realmente involucrados em atividades nem tão republicanas assim, é um problema que tem que ser resolvido nesse país. Essa declaração sugere que os militares não têm interesse de afastar do governo e que estariam dando seguidamente apoio ao governo. A gente não poderia visualizar uma ruptura entre eles. É isso mesmo? Eu acredito que não. Eu acho que faz todo sentido, na verdade, essa aliança política, né, do ponto de vista da governabilidade do país. Para o Chávez isso foi fundamental, né? O que a gente tem acompanhado é que, no caso venezuelano, a quebra dessa capacidade de governar o país, né, tem a ver com outros fatores, né? Ou seja, não são os militares que estão rompendo, né, propriamente com o governo para poder gerar um novo governo, se aliando à oposição, né? Então, existe um jogo muito importante aí. O grande risco que, na verdade, os analistas estão posicionando é o fato de que, do ponto de vista estratégico-militar, a Venezuela tem as suas zonas de operação e as suas regiões de operação militares, ou seja, como batalhões, os nossos batalhões, as nossas companhias que estão espalhadas pelo país. Então, existe talvez o risco de que alguns desses batalhões e algumas dessas companhias se insurjam contra o governo. Isso sim é um risco possível hoje num contexto de transição política. Se não houver, obviamente, talvez um resultado,
né, adequado dentro da Assembleia Constituinte, do dia 30, por exemplo, né, então pode ser que alguma coisa venha a ocorrer nesse sentido, né, algum tipo de comandante, né, queira se insurgir, né, instalar ou instaurar uma espécie de guerrilha, né. Eu acho que esse sim é um risco que se... Isso, né, poderia caracterizar a guerra civil mencionada anteriormente. E aí sim, poderia, é um cenário possível, né? Não talvez o mais provável, mas é um cenário possível. Agora, a gente tem visto mais dissensões, mais gente que era chavista e que deixou de ser, como a Procuradora-Geral Luiz Ortega, mas no setor civil. A gente não viu tão claramente isso no setor militar, né? Olha, algo que é muito importante, a meu ver, é que Venezuela é um país que nos últimos 10, 15 anos investiu pesado nas Forças Armadas. Isso. Atualmente, a Venezuela é o segundo país mais militarizado em termos de efetivos do Exército, da Marinha Aeronáutica, só perdendo para o Brasil. E muito perto do Brasil, por sinal. Você está falando da América Latina ou do mundo? Na América Latina. Na América Latina. Claro. Brasil o mundo é a China, né? Claro, o Brasil tem mais ou menos 350 mil efetivos militares e Venezuela, que é um país menor, tem mais de 300 mil. Então, a presença militar, a tecnologia militar, o Hugo Chávez comprou muito armamento, sobretudo da Rússia, que esse é um tema que podemos discutir posteriormente. Então, tem muitas armas. E, como o professor Thiago está comentando, o risco de um alçamento num lugar periférico pode acender o pavio de um conflito muito mais perigoso, dramático e terrível para esse país e para a região em geral. Mas o que vocês veem, então, seriam, digamos, unidades militares mais longe de Caracas, não seria bem na cúpula? Estrategicamente pensando, para que um golpe, por exemplo, pudesse ser bem sucedido, obviamente que primeiro você precisa do apoio dos militares. Sem os militares você não consegue fazer um golpe e tomar o poder hoje na Venezuela, né? Falando da Venezuela. Em segundo lugar, você precisaria, na verdade, fazer um cerco a Caracas, né? E tomar a cidade, né? Sem tomar a capital, dificilmente você conseguiria fazer uma transformação de regime político por meio de um golpe militar. Então, o esforço para se fazer isso é muito grande, né? Por isso que eu acho que esse é um cenário possível, mas pouco provável, né? Mesmo que aconteça fora da região e que eles consigam avançar para a capital hoje é bastante guarnecida, né? E ainda se tem os militares muito alinhados ao governo Maduro, né? Existe essa preocupação há muito tempo e, de fato, o governo está bem de olho nos altos comandos militares, Isso. inclusive com o apoio dos cubanos. Nesse aspecto, Isso, é algo que tem que ser lembrado. Ok. Vamos fazer agora um intervalo. O Diálogo Brasil volta daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta e o nosso assunto é a crise na Venezuela. Vamos à fronteira com a Venezuela, de onde o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, João Carlos Jarochinski, aponta diferenças entre os governos Chávez e Maduro. O Chávez, ele tem uma capacidade, primeiro, de estabelecer vinculações internas, né, na questão de uma perspectiva populista, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer um diálogo internacional, tanto que ele, muitas vezes, ele conseguiu se sobrepor em foros internacionais, estabelecer uma diplomacia bastante eficiente, como é o caso, por exemplo, da Petrocaribe, onde ele criou em 2005 uma empresa de distribuição de petróleo a um custo mais baixo ou aceitando serviços dos outros países, o que obviamente criou a Venezuela como uma área de um país de grande influência na região caribenha. O Maduro já não tem essa perspectiva internacional e hoje ele caminha cada vez mais para um isolamento. Se você pegar em termos de saída da OEA, as constantes violações de direitos humanos e não aceitando nenhum tipo de condenação em relação a esses organismos internacionais. Então, ele tem uma dificuldade em termos de como lidar com esse cenário internacional. Ele, politicamente, também não consegue articular, porque ele está numa perspectiva muito grande de manutenção do poder e a capacidade de dialogar com segmentos da sociedade, inclusive segmentos chavistas, tem se mostrado cada vez menor. O que, obviamente, ele se apoia assim, em alguns grupos e principalmente no exército. Então, você tem um grau de militarização da sociedade e de violência bastante acentuado que vai prejudicando todo o processo, tanto de diálogo político quanto de recuperação econômica.
Bom, esse professor faz uma comparação aí da ação do Chávez com o Maduro no âmbito internacional e no âmbito nacional. Vamos começar pelo nacional. Eu tenho aqui alguns dados reconhecidos pela ONU, que na época os governos do Hugo Chávez conseguiram expressivos avanços sociais, né? Entre 1999 e 2013, quando ele morreu, houve redução do analfabetismo, o número de habitantes abaixo da linha de pobreza caiu de 49,4%, quase metade, para 29,5%, e o desemprego foi reduzido de 14,9% para 5,9%. E outros avanços. Agora, o governo de Nicolás Maduro está enfrentando desabastecimento, fome, gente fugindo, né? Isso é o que a gente vê no noticiário. Quais são os motivos para essa diferença? Claro que a queda no preço internacional do petróleo é um, mas será que há outros? Maduro é um líder mais fraco do que Hugo Chávez, por exemplo? Olha, Bernardo, eu diria que realmente o contexto econômico que o Maduro passou a enfrentar, né, realmente impôs para ele, né, uma série de constrangimentos que o próprio Hugo Chávez não vivenciou nos 2 mandatos que ele teve. Né? No plano internacional, você tem a ascensão da China, por exemplo, né, que passa a pressionar bastante, principalmente, né, na busca por commodities em regiões como África, Ásia e América Latina. Você tem o retorno da Rússia dentro dessa geopolítica global, né, inclusive fazendo negócios com a Venezuela, né, e fazendo com que houvesse... Vamos falar internamente primeiro, depois nós vamos ver o tabuleiro internacional. Do ponto de vista da ação interna. Sim, internamente, de fato, uma economia que é super dependente, né, em relação ao petróleo, né, a superabundância do produto acaba gerando essa superdependência e dificultou muito para o Nicolás Maduro, né, conseguir extrair da sua economia, né, de fato, a possibilidade para manter, né, o grande projeto chavista que era das missões. Né? Então, todo o projeto da chamada Revolução Bolivariana do socialismo do século XXI se baseavam em políticas públicas bastante assertivas chamadas missões. E essas missões, obviamente, que estavam vinculadas, né, à grande renda do petróleo que o Chávez conseguiu, obviamente, administrar de uma maneira muito positiva, muito proativa. Com a morte do Chávez, se engajou dentro, obviamente, de uma conjuntura negativa economicamente, que dificultou para o Maduro conseguir transformar isso na continuidade desse projeto. Então, esse é uma dimensão. Né? Só um parênteses. O Chávez, acho que cometeu um erro aí, que ele aumentou a dependência do petróleo. Né? Quando ele assumiu, era em torno de 75% da renda nacional e passou para 90%. É uma coisa, algo por aí, né? Historicamente sempre foi nessa faixa, né? 80%, 90%. Né? Desde que houve a nacionalização do setor na década de 70 por Carlos Andrés Pérez, né? Ou seja, passou a ser um desígnio estratégico de todo governante venezuelano controlar, obviamente, o setor mais importante da sua sociedade, da sua economia. Né? O que o Chávez faz foi, na verdade, dar continuidade a isso. Estrategicamente, obviamente, que o ideal seria você diversificar a sua economia. Ele não faz isso. Né? Eu acho que aumentou um pouquinho. E deixa um legado, obviamente, negativo para o Maduro, que não consegue dar solução para esse problema, que é um problema de longo prazo. Né? Eu acho que vai demorar algumas décadas aí para a Venezuela conseguir sair, né, desse vínculo extremado aí com a economia do petróleo. Né? Carlos, você vê outros fatores que possam causar essa diferença de desempenho no cargo? Claro, a questão do carisma, não, de Hugo Chávez era muito importante e o atual presidente Maduro, ele ha tenido talvez uma limitação nesse aspecto do carisma. Eu penso que a qualidade da democracia na Venezuela também teve alguns problemas, no sentido, por exemplo, da prestação de contas, que o governo passou a predominar em outros poderes do país, por exemplo, no poder legislativo, no poder judicial, e isso causou algumas divergências com a população em geral. Esses fatos são algo, a meu ver, bastante problemático e que o presidente não consegue resolver, e isso cria grande polarização, grande tensão ao interior do país. Você tocou num ponto importante, que é a qualidade da democracia venezuelana, né? O governo é acusado de ser antidemocrático por vários motivos, né?
tentando anular a Assembleia Nacional, que foi dominada pela oposição, né? Então, através do judiciário que ele controla, tenta inviabilizar a Assembleia. Agora, com a Constituinte, poderá eliminá-la de vez e fazer uma outra forma de poder. Adiou eleições, né? Deveriam ter sido feitas em dezembro, eleições regionais. Enfim, agora a própria Constituinte é acusada também de ser uma prática antidemocrática. Agora, desde que o Maduro venceu as eleições, e não há dúvida sobre a legitimidade das eleições, a oposição tenta, desde o primeiro dia, através de manifestações de rua, uma parte da oposição, não todos, tem uma mais moderada, uma mais radical, mas uma mais radical, desde o princípio, tem tentado derrubá-lo. Isso também não é antidemocrático? Bom, eu não sei se eu qualificaria como antidemocrático, né? Eu acho que a democracia ela precisa ser vista, talvez, dentro de um quadro mais culturalmente relacionado, né? Então, o tipo de democracia na Venezuela é o tipo de democracia que você encontra na Venezuela, assim como, né, você vai chamar de uma democracia iliberal que se tem na Rússia ou que se tem na Índia, né? Mas que tipo de democracia é essa que tem nos Estados Unidos, por exemplo, ou na França, né? Que enfrenta uma série de problemas e questionamentos, né? Todos nós sabemos das limitações. Então, eu acho que o interessante de olhar o caso venezuelano é você ver os limites do modelo democrático para o mundo. Né? Ou seja, como que o que se passa na Venezuela hoje mostra como que talvez a democracia precisa ser repensada para, né, o mundo ocidental e para como nosso modelo realmente de gestão e de sociedade, né? Então esse é um aspecto importante, né? Causa essa reflexão. O outro aspecto é que, de fato, o que você tem hoje dentro do quadro venezuelano não é só isso, né? É uma tradição que se estabeleceu de você tentar controlar o Estado, né? Ou seja, controlar suas instituições, né? Então, o controle, por exemplo, sobre o Conselho Nacional Eleitoral, né, que exerce o Maduro, mas que já exercia o Chávez, né? Ou seja, há um continuismo nesse processo, né? O controle ou a tentativa de comando que faz o Maduro, né, em relação a outras instituições que são importantes, né? Por exemplo, eu lembro muito bem que uma jogada que o Chávez fez, que foi muito interessante, foi dissolver na Assembleia o fato dela ser bicameral e transformar ela numa única Câmara, por exemplo, né? Então, isso já dava o mote de que a ideia era controlar ao máximo as instituições democráticas para você, obviamente, exercer o poder, né? Controlar o poder, governar da maneira que você realmente pensava e achava que deveria exercitar esse tipo de democracia, né? Obviamente que se você comparar o que é a democracia na Venezuela e o que é no Brasil, por exemplo, você vai encontrar algumas similaridades, né? Sofremos hoje também no Brasil, né, alguns atentados à nossa democracia ou aquilo que nós entendemos como democracia. Então, eu acho que excesso de decretos, leis, exatamente, né? O fato de você tentar governar por decretos, de você criar um poder, né, extraordinário para poder governar, né? Isso tem acontecido em diferentes países na América Latina, né? E isso você vê, obviamente, na Venezuela, né? Eu vejo a Venezuela muito, muito similar a outros países na América do Sul, na América Latina, né? Argentina, Brasil, né? Tem sofrido isso. Eu acho que essa é uma reflexão interessante, né? Eu gostaria complementar a ponderação do meu colega, comentando que existe relatório muito comum, muito conhecido, que é o Latinobarômetro. E nesse documento, nos últimos anos, se demonstra que a população da Venezuela é a que mais apoia o regime democrático. Então, existe uma demanda, um interesse e uma proposta para manter o país dentro do regime democrático e evitar um desvio autoritário, que seria algo negativo, em primeiro lugar, para os próprios habitantes do país e, em geral, para a região do continente da América do Sul e da América Latina em geral. Então, isso é algo que me parece importante de acompanhar de forma permanente. Isso, só para complementar, isso não quer dizer que nós estamos defendendo, por exemplo, o regime que está ali, hoje instalado, em Caracas, e nem que nós não devemos ter atenção, por exemplo, aos excessos, né, que o governo do Nicolás Maduro está tendo
justamente ameaçando a própria democracia, né? Então, todo esse tipo de movimentação contra a população, os atentados contra os direitos humanos, né, o aprisionamento de políticos da oposição, tudo isso atenta, obviamente, contra a democracia, né? Mas a gente precisa separar um pouco, né, eu acho que as coisas. Eu posso acrescentar brevemente o seguinte: atualmente a oposição, segundo alguns estudos sérios, teria mais ou menos 40% do eleitorado. Já o governo do presidente Maduro, nesse momento, teria aproximadamente 30%. E teríamos 30% mais ou menos de pessoas indecisas. Então, essa questão do apoio popular futuro é que está, talvez, impulsionando o presidente Maduro a mudar um pouco a regra do jogo para tentar evitar uma derrota nos próximos pleitos eleitorais. Que, aliás, a Venezuela, nos últimos 10, 15 anos, teve muitos processos eleitorais. Sim, claro. Cumprindo. Plebiscitos, que era até, em certo sentido, positivo. Mas, atualmente, o problema básico, como eu observo, é que, de repente, o apoio eleitoral que teria atualmente o presidente Maduro seria inferior ao conjunto das oposições. Mas isso só foi possível, Bernardo, eu acho que isso é interessante, porque a democracia estava vigente no país nesses últimos anos, porque foi dentro do modelo democrático que a oposição conseguiu construir o seu caminho para chegar hoje em posição de batalhar e lutar pela a sua capacidade, por exemplo, de concorrer a uma eleição. Então, hoje o Henrique Capriles, por exemplo, que é uma das referências, é um candidato forte. Se houver realmente eleição, obviamente, ele chega com bastante força. Por quê? Porque houve um caminho democrático da oposição. Ela foi se consolidando diante, obviamente, das insatisfações, das dificuldades políticas e econômicas que o governo Maduro tem enfrentado. Então, isso tudo só acontece dentro da democracia. Ok, nós vamos acompanhar agora o depoimento do pedreiro Luiz Lopes e da cozinheira Elisbe Parma, venezuelanos que vieram para o Brasil fugindo da crise. Eles foram ouvidos no programa Caminhos da Reportagem, que mostrou a situação dos migrantes venezuelanos em Roraima. El que tiene buenos ojos ve todo cómo está Venezuela. Si ustedes están viendo y nos están refugiando aquí, es por algo, no es porque está bien Venezuela. Le hago un llamado aquí al Brasil: no somos pobres, tenemos una guerra económica. Venezuela es rica, más rica que otro país. Y cuando Venezuela estaba en los mejores momentos, la gente de Brasil viajaba allá, no fueron maltratados. La gente de Ecuador fue allá, los chinos, peruanos, no fueron maltratados. Todavía son bien recibidos. Y por un pedacito de permiso de 5 días, ponen trabas, porque nos tienen como una miseria, como no valemos nada. ¿Ves? Y somos venezolanos, aparte de venezolanos, somos seres humanos, ¿me entendéis? Nosotros estamos sacando a nuestra familia para afuera, para poder comer, salir adelante. Horas y horas nosotros aquí con estos niños, y esa gente no puede ser posible que sea humanitaria con uno. Ok, nós estamos vendo aí o drama de venezuelanos que estão fugindo para o Brasil. Isso mostra que o Brasil está envolvido de diversas formas com esse drama venezuelano, esse fluxo através das fronteiras traz problemas de saúde, narcotráfico, prostituição, a situação dramática dos que migram, A gente está vendo aí, o Brasil tem uma tradição de receber bem migrantes, mas eles estão indo para cidades lá em Roraima que não tem capacidade, não tem estrutura para receber esse povo todo, Então, eu gostaria que vocês comentassem agora o papel do Brasil nesse processo, as formas como o Brasil é afetado. Bom, eu acho que aí está muito evidente que uma das dimensões é essa dimensão humana, da segurança humana ou da insegurança humana. Então, quando você tem alguma catástrofe natural, quando você tem algum tipo de problema social muito grave, por exemplo, como é o caso que está acontecendo hoje na Venezuela, inevitavelmente existe uma pressão, por exemplo, para esse influxo populacional. Então, a população tem essa possibilidade de migrar, e é isso que a gente está vendo acontecer. A gente tem uma fronteira viva, na fronteira norte entre Brasil e Venezuela, é uma fronteira terrestre, de fácil acesso, então é possível realmente que eles consigam entrar. Existe um controle um tanto quanto frágil, obviamente, as nossas instituições em fronteira, dado, obviamente, a dimensão
né, territorial brasileira, é muito difícil que você consiga, de fato, vigiar amplamente, né, todo esse território. Isso cria uma espécie de porosidade, né, que facilita esse influxo, né? Esse é um aspecto que a gente já vem vivendo há muito tempo e que tem, obviamente, reflexos muito negativos, que são esses, mais ou menos, que você citou, por exemplo, no caso da fronteira norte, alguma coisa em termos de contrabando de armamentos, de fato já foi mapeado, muito pouco de tráfico de drogas, não é a rota tradicional, né, não entra, as drogas vêm muito mais pelo sul e pelo Arco Central, né, Bolívia, por exemplo, a gente não tem, não é um problema basicamente estabelecido na fronteira norte, e tem coisas muito menores, por exemplo, descaminho de combustível, né? Então, eu diria que os problemas, por exemplo, associados à segurança regional na fronteira norte, elas são de menor intensidade. O grave, o problemático, de fato, é a dimensão da insegurança humana. Por quê? Porque o migrante chega, né? E as instituições brasileiras não estão preparadas, né? A Prefeitura de Boa Vista e o governo do estado de Roraima, obviamente, foram pegos, né, desprevenidos e sem grandes condições infraestruturais de dar atenção a esses migrantes venezuelanos. Então, hoje, a situação, por exemplo, na cidade de Boa Vista é, de fato, preocupante, porque você tem vários venezuelanos que estão ou na rua, né, ou trabalhando em subatividades, subempregos, né, e às vezes até a partir de Boa Vista tentando, né, avançar no território brasileiro, indo para Manaus, tentando chegar ao sul, né, para conseguir condições melhores de vidas. Eu acho que isso mostra também um pouco do despreparo do Estado brasileiro para poder dar atenção, né, ideal para esses migrantes ou possíveis refugiados, né? Ok, agora vamos fazer mais um intervalo e voltamos daqui a pouco. O Diálogo Brasil está de volta. Hoje a gente fala sobre a crise na Venezuela. Tiago, você começou a mencionar no bloco anterior, eu cortei para a gente dar uma atenção especial para esse assunto. A questão da Venezuela está colocada dentro de um tabuleiro internacional complicadíssimo, né? Porque a gente tem, os Estados Unidos compram 1/3 das exportações da Venezuela. Rússia e China têm investimentos lá. Se os Estados Unidos aplicam sanções, o Trump ameaçou fazer isso, sanções contra a Venezuela se ela insistir em criar a Assembleia Constituinte, ela pode julgar a Venezuela nos braços da China e da Rússia, coisa que não interessaria a ela. Ainda tem Cuba no meio dessa história. Vamos analisar esse tabuleiro em que a questão venezuelana está colocada. Perfeito. Eu acho que o xadrez aí, geopolítico e econômico que envolve a Venezuela é um dos mais interessantes hoje. Acho que tirando talvez a região do Oriente Médio, né, que é bastante crítico diante dos acontecimentos que a gente tem acompanhado, vejo realmente que a política internacional hoje está bastante interessada em saber como que as duas grandes potências mais tradicionais e mais rivais e a grande potência emergente do momento, no caso a China, né, vão lidar com a situação na Venezuela, né? O governo do Chávez, obviamente, por motivos de muito mais retórica, né, criou um discurso anti-imperialista de oposição aos Estados Unidos, né, e com isso conseguiu atrair, por exemplo, investimentos de países bastante peculiares, por exemplo, o caso do Irã, o caso da Rússia e, mais recentemente, o caso da China, né? Particularmente a China, ela tem uma estratégia global, né, de inserção, né, foi amplamente divulgada recentemente, né, a sua intenção, né, de ampliar, obviamente, a sua participação no comércio internacional, principalmente trazendo para a Ásia e para o Pacífico, né, como centro dessa nova economia internacional. Mas os chineses olham para cada região, né, especificamente o tipo de recurso que eles podem extrair, o tipo de investimento que eles podem fazer. E a né? China vai aproveitando um vácuo deixado pelo Trump, que se afastou de acordos de tratados de livre comércio. Exatamente. Etc. E a China vê isso. Vai preenchendo,
né, gradativamente esse retraimento, esse encolhimento dos Estados Unidos e alguns fóruns internacionais, e pensando sempre no longuíssimo prazo, né? Os chineses têm esse olhar de prazo muito longo, né? Não fazem, obviamente, questão de que as coisas madurem nesse momento, né? E às vezes passam desapercebido, né? Pouco se fala, por exemplo... Madurem é um verbo bom para o caso. Exatamente. E aí, às vezes passa até desapercebido, por exemplo, essa presença chinesa dentro da América Latina, mas que é bastante importante. Com os russos, os venezuelanos, por exemplo, construíram toda a sua nova base militar, né? Então, por exemplo, a compra dos Sukhóis, que é uma arma estratégica, né, dado o seu alcance bastante longo. Dentro dessa geopolítica, a gente tem um pequeno país que tem uma importância muito grande, que é o caso de Cuba, por exemplo. Né? O professor João citou essa que eu vejo muito mais como uma tendência venezuelana de tentar se expandir para aquilo que eles consideram o Mare Nostrum, né? Que é justamente o Mar do Caribe. Então, a presença venezuelana ela é muito antiga dentro do Caribe e da América Central, né? E isso posiciona muito o país para uma aliança com Cuba, que é histórica, né? Que vem, obviamente, dessa ideologização, partida do Chávez, né? O alinhamento com Castro, né? Mas a Venezuela tinha mais recursos para poder exercer essa influência, fornecia petróleo para Cuba. Agora aparentemente não tem mais tanto, né? Dentro desse quadro, obviamente, de estagnação, de inflação, né, de deterioração da economia venezuelana, reduz a sua capacidade, né? Muito mais de ajudar, né, de uma diplomacia solidária, de uma maneira mais solidária, o governo cubano. Agora, existe o outro lado, que é o lado da influência cubana dentro da política venezuelana, que talvez eu acho que o Carlos pudesse aportar, né? Antes de entrar nesse assunto de Cuba especificamente, eu gostaria de lembrar que, de fato, a Venezuela teve uma influência muito forte na região do Caribe e na América Latina em geral. Nós não podemos esquecer do acordo de integração da ALBA, a Aliança Bolivariana para as Américas. Não podemos esquecer, e de fato um dos comentaristas mencionou, Petrocaribe. E isso é importante para a Venezuela, porque às vezes são acordos com pequenos países, mas que votam. Recentemente teve casos de tentativas na Organização dos Estados Americanos, que afinal a Venezuela decidiu sair, mas de pressionar o governo do Maduro na Organização dos Estados Americanos. A OEA. E alguns desses acordos, dessas tentativas fracassaram pelo fato de que pequenos países votaram contra. Contra as iniciativas para expulsar a Venezuela. Recentemente, semana passada, na Argentina, no marco do Mercosul, que Venezuela era parte, foi transitoriamente expulsa, mas se pretendió, por exemplo, colocar um fato no sentido da Carta Democrática, aplicar a cláusula democrática. A cláusula democrática, e curiosamente Uruguai não aceitou essa possibilidade, porque a ideia era ter uma declaração muito mais forte e sistemática. Então, não podemos... O Mercosul também evitou ser muito contundente, claro, em relação à Venezuela. Bolívia também, que o Evo Morales tem alguns acordos com a Venezuela, o Equador, o próprio Chile, a Michelle Bachelet, que é um governo de centro-esquerda, moderado, mas o governo chileno nos últimos tempos não tem uma posição de confronto com a Venezuela. Eles consideram de que existem alguns aspectos que têm que ser reconhecidos na inserção internacional da Venezuela. Já no caso de Cuba, aí sim eu concordo com o professor Thiago, no sentido de que Fidel Castro e Raúl Castro têm interesses muito importantes, especialmente no sentido de importar petróleo. Porque Cuba não é um grande exportador de petróleo. De fato, foi importador na época em que era um país muito próximo aos Estados Unidos, antes da Revolução, durante a época da Guerra Fria, uma dependência muito forte com relação à União Soviética e, posteriormente, com relação à Venezuela. Então, os cubanos têm muito interesse, muita preocupação. Se o governo do presidente Maduro cai e novos governantes passam a administrar o país com uma posição
ni tan favorable para los cubanos, eso provocaría una nueva crisis económica muy seria, especialmente porque esa tentativa de Cuba y de los Estados Unidos con el presidente Obama de una tal vez reaproximación, ha sido gradualmente abandonada com o novo governo dos Estados Unidos. Bom, nós chegamos a uma questão fundamental. Já foi mencionado aqui que o caminho para a saída do impasse venezuelano seria o diálogo e tal. Agora, quem, já que nós estamos falando no plano internacional, quem tem capacidade de fazer mediação? Se a OEA tentou, não conseguiu. O Papa tentou, não conseguiu. Mercosul está com dificuldade. Quem teria condições? Olha, eu atribuo muito à Unasul nesse caso, né? Eu acho que a União das Nações Sul-Americanas seja talvez a institucionalidade mais adequada, né? O Mercosul, ele tem, vamos dizer, um escopo reduzido, que é, obviamente, talvez fruto do tipo de institucionalidade que se tentou criar, onde há uma força muito grande de Brasil e Argentina, né? Então, e hoje totalmente alinhados, né, politicamente, ideologicamente, e totalmente contrário a qualquer tipo de governo de esquerda, qualquer tipo de empreitada do tipo que está ocorrendo hoje na Venezuela, né? Então eu diria que a Unasul hoje talvez tenha um aporte e uma capacidade realmente de refletir democraticamente, né, uma solução para o caso venezuelano. Talvez seja a instituição mais adequada, né? Onde você vai encontrar basicamente todos os países da América do Sul, sejam os grandes aos menores, né, que obviamente vão usar da institucionalidade para tentar gerar um tipo de consenso entre a oposição e o governo estabelecido. Então eu vejo a Unasul como talvez a organização adequada para a gente poder avançar nesse sentido. Mas eu lembro o seguinte, que historicamente, né, a Venezuela já passou por momentos muito parecidos, né? Momentos similares. Recentemente, por exemplo, uma tentativa de golpe contra o Hugo Chávez, que foi resolvido na medida em que o Brasil mobilizou alguns países, né, particularmente, num chamado Grupo de Amigos da Venezuela, né? E foi bastante, foi uma iniciativa bastante promissora e conseguiu, de fato, ajustar as coisas. A oposição realmente aceitou, o Chávez foi, né, reconduzido ao poder e conseguiu basicamente avançar no seu mandato, né? Então, o que na verdade espanta, né, nesse momento é a falta de proatividade do governo brasileiro. Porque se existe um país dentro da região que deveria há muito tempo, né, já ter se proposto, né, a avançar dentro de um grupo similar ou de algum tipo de arranjo, né, similar, era o governo brasileiro. É o país que tem condição e capacidade para fazer isso. Não sei se tem a legitimidade, né, política. O Brasil também está enfrentando problemas próprios, o momento é conturbado de todos os lados. Talvez, né? seja isso, né? Nós já mencionamos rapidamente a questão da influência do Brasil, já que estamos tocando no assunto. Do ponto de vista econômico, qual é a importância da Venezuela? Bom, Venezuela é um país que em termos econômicos é importante, um país com uma renda bastante significativa, com um desenvolvimento social importante. Muitas empresas brasileiras fizeram investimentos importantes, sobretudo na época do Lula e do Chávez. Eles chegaram a assinar alguns documentos significativos, se falava de uma parceria estratégica em alguns aspectos, não? Eu lembro que o metrô de Caracas, por exemplo, foi construído por empreiteiras brasileiras. Aliás, o problema, na verdade, é que algumas dessas empreiteiras não receberam o que tinham direito, não? O governo Maduro, em algum momento, talvez pela crise e talvez como forma de pressionar o governo brasileiro e as próprias empresas, não pagou ou não está pagando como deveria ser. Então, mas mesmo assim, um país que superada essa fase de dificuldades, eu acho que é um mercado muito importante, inclusive porque, como o próprio Tiago mencionou, é um país que, como depende muito do petróleo e outras atividades produtivas são bem menores, ele precisa importar muito alimentos, matérias-primas em geral. Praticamente tudo, né? É quase como um país árabe, daqueles que são dependentes do petróleo. De fato, tem um termo chamado de doença holandesa para esses países que dependem tanto do petróleo que não conseguem desenvolver outros setores da economia. Então, eu acho que é um país que
no futuro, e tomara que essa situação se resolva de forma construtiva, se tornará um parceiro comercial importante para o Brasil. Eu acrescentaria um fato bastante interessante também, que foi o Brasil, na verdade, escolheu a Venezuela para ser o seu parceiro estratégico na América do Sul. Vocês vão se lembrar que em algum momento, final dos anos 90, início dos anos 2000, a Argentina colapsou economicamente e deixou de conseguir prover para o Brasil o mercado que ele precisava. E aí o Brasil viu, por exemplo, na Venezuela, essa chance de fortalecer a sua parceria econômica com o país. Ok, o doutor em Sociologia, Rafael Seabra, foi pesquisador visitante do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Central da Venezuela. Ele é professor do Centro Rui Mauro Marini e autor do livro A Via Venezuelana ao Socialismo. Internamente, é uma conjuntura que é mais favorável, ainda que pareça absurdo dizer isso, do que externamente. Externamente, a gente percebe que há uma pressão da OEA, há uma pressão do Mercosul, há uma pressão do próprio presidente dos Estados Unidos, Trump, há o Comando Sul que se movimenta no Caribe, que são todas manobras que, de certa forma, buscam sufocar o processo, além de uma crescente dívida externa, dado que o risco país da Venezuela é o maior do mundo. Nesse sentido, externamente, a campanha da direita tem tido um certo sucesso. Mas internamente há um desgaste muito grande, as pessoas não aguentam mais essa violência. Há uma tendência de criar, a oposição ela aponta para uma construção de um duplo poder, em que ela faria um aparato estatal paralelo, com uma Assembleia Nacional paralela, com um judiciário paralelo, mas até onde ela tem recurso, até onde ela tem respaldo interno para isso. Eu acho que é essa a questão. Bom, o professor Rafael Seabra levantou a questão de fôlego da oposição. Tiago, você acredita que a Assembleia Constituinte vai ser mesmo implantada e, se for, a oposição tem fôlego para manter os protestos? Difícil prever o futuro, A gente acha e espera, na verdade, que a situação se normalize dentro da Venezuela. A gente tem apontado isso muito aqui no programa, de que torcemos para que as coisas realmente voltem ao normal no nosso país vizinho, que é muito importante para o Brasil. Eu só talvez agregaria que a oposição já está se movimentando. Nós tivemos aí uma consulta popular recentemente para tentar, obviamente, fortalecer a posição dessa oposição em contrário ao Maduro. Então há, na verdade, ainda uma mobilidade, uma mobilização dessa oposição. O senhor acredita que vai haver um tipo de negociação para sair do impasse? Eu espero que tenha uma negociação, porque realmente, se o governo do presidente Maduro decide impor essa constituinte, a polarização vai continuar e aqueles cenários espúrios e negativos podem se concretizar no futuro. Isso seria terrível para todos. Eu queria colocar uma questão aqui. No começo do programa nós falamos que dados do FMI indicam que 80% da população da Venezuela está abaixo da linha de pobreza. Mas vocês têm outros dados também que relativizam um pouco isso, não é? Eu só diria que a leitura que o FMI faz normalmente, ela está restrita a determinados indicadores, alguns outros indicadores já consagrados, por exemplo, o IDH, mostram que a realidade venezuelana não está tão ruim assim, e eu acho que isso corrobora muito com os avanços na época Chaves, no período Chaves, que inclusive foram pontuados aqui. Professor, para terminar, quem poderia fazer esse caminho para a saída? É mais o governo que tem que ceder, a oposição tem que ser mais flexível? Como é que a gente pode sair do impasse? Eu entendo que é necessário um entendimento, evitar a polarização, chegar a acordos. Acho que dentro do grupo governista existem algumas vozes que podem ser construtivas. Na oposição também é importante lembrar, e o professor Tiago mencionou, existem muitas personalidades, algumas delas bem mais radicais, outras que permitem... Leopoldo Lopes mais duro do que o Henrique Capriles. Então, eu acho que um apelo a essas lideranças para chegar a um entendimento nacional, lembrar que o país sempre está acima das personalidades e das vontades e dos interesses pessoais. Eu acho que é importante evitar esse cenário terrível de guerra civil, é algo que é necessário para o país e para a região. Ok, nós estamos chegando ao final, poderíamos ir longe, é uma pena. Vou fazer um merchandising rapidinho.
O professor Carlos trouxe aqui um livro que está sendo lançado, Política, Cultura e Sociedade na América Latina. Tem um capítulo específico sobre o papel das oposições na Bolívia e na Venezuela. Então, quem tiver interesse em se aprofundar mais no assunto, está aqui uma leitura recomendada. O Diálogo Brasil termina aqui e eu agradeço os professores Tiago Guerra e Galvão, da Universidade de Brasília, e Carlos Domingues Ávila, da Unieuro. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Se você quiser saber mais sobre o Diálogo Brasil, entre no site da TV Brasil. Na segunda-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta às 10 da noite. Até lá!